Daqui fala Gedeão de Almeida novamente para mais um vídeo que eu vou abordar um tema relacionado às bases de educação financeira, um tema que é importante a gente conhecer. Eu vou dar uma pincelada de forma geral, não de forma muito abrangente. É um assunto que acaba por despoletar outras bases, outros conhecimentos, mas eu vou tocar aqui de forma mais superficial para que tu consigas se conscientizar em relação a essas bases. Vamos falar sobre juros, né? De forma geral, né? Juros simples e juros compostos. Deixa eu só pegar aqui a minha cábula para ver uma informação que me está a fugir. Deixa-me só verificar aqui. É exato. O tema na realidade é o poder dos juros compostos, né? Como o seu dinheiro cresce com o tempo. A questão é essa. Quando falamos de juros, basicamente estamos a falar de um valor que se acrescenta quando com base fácil de se perceber. Juros compostos é um valor que se acrescenta quando a gente, por exemplo, vai para um banco ou pega um dinheiro por emprestado, é um valor que se acrescenta como se fosse o aluguer desse dinheiro, porque o dinheiro no tempo perde peso, então é uma questão, os juros... A TV desligou, pode colocar. Então os juros se coloca ali para fazer essa compensação, né? Então os juros é como se fosse o dinheiro no tempo, né? É aquela base que cobre o dinheiro no tempo. E dizem, não olhando para a questão de pagar o dinheiro por emprestado, mas for a questão de fazer com que o dinheiro no tempo se multiplique, olhar para a questão dos juros é propriamente existem várias formas de a gente olhar para a questão dos juros compostos. É propriamente o juro simples, é aquele que se coloca sobre o dinheiro e ele, vamos supor, se eu aplicar no banco 100 mil kwanzas, por exemplo, o Banco Buy havia um produto que era a aplicação era feita a partir do Buy Direto, em que, por exemplo, se eu colocasse 100 mil kwanzas, tinha uma thumb. Na altura em que eu fiz a aplicação, a thumb não era essa, a thumb era ligeiramente maior, mas acho que foi alterada. Ela agora está de 2,5%. Então, se eu aplicar um valor de 100 mil kwanzas, eu tenho por aí um retorno de 400 ao longo de 7 dias, né? O produto era esse, é o DP Net 7 dias, em que ele é uma taxa fixa, né? Se formos a falar dos juros simples, então eu coloco este valor sob a aplicação nesse produto bancário e ao longo de 7 dias eu tenho um retorno de 2,5%. Eu não lembro bem se a taxa alterou ou não, mas é por aí. Na altura eu apliquei um pouco mais. Então, você aplica 100 mil kwanzas, é 2,5%. Se você souber ou não, depois a partir eu posso falar sobre esses cálculos. Mas, conselho particular, não coloquem dinheiro em produtos bancários à espera de super retornos, dependendo do valor que você tem, só de valores geralmente grandes, é que dá para fazer alguma coisa. Então, se você aplicar nesse produto com 100 mil kwanzas, tens um retorno aí depois de 7 dias de 400 e tal kwanzas, né? Com os descontos que se aplicam. Então, isso é que é o juro simples, você deposita um valor e os juros é ali fixo. Agora, se formos a falar de juros compostos, é um juro que sobre o valor que você aplicou e depois tem a taxa, não sobre esse produto, mas vamos só tomar como base, se você coloca as 100 mil kwanzas, ao falar de juro composto, você coloca os 100 mil, há uma taxa que se aplica, vamos supor que fosse de 2,5%, e quando o valor render, vamos supor que ao longo destes 7 dias se acrescentasse esses 400 e tal kwanzas, a posterior o rendimento continua não só sobre o valor inicial, mas também sobre o valor que se somou dos juros inicial. Então, é com os juros compostos. Depois ela aí vai crescendo como se fosse a questão do efeito bola de neve. Então, para a questão, eu não domino muito sobre a questão, por exemplo, de compra de ações em bolsa. Para Angola temos a Bodiva, tem a questão do trading e outras formas de, se calhar, vamos assim dizer, de olhar para essas questões de juros compostos, né? Tem a questão também de equity, e aí é um game mais violento, mais profundo. Quem sabe a posterior, ao longo do tempo, eu vou fazer vídeos a dar a minha visão sobre o assunto, né? Eu sou expert em educação financeira, brincadeira. Então, tem várias formas da gente olhar para a questão dos juros compostos. Eu normalmente acompanho muito vídeos de brasileiros, aqui faço menção ao Primo Rico, em que ele tem um expert sobre o assunto e fala com extrema propriedade sobre a questão dos juros compostos. Eu quero apenas dar aqui uma pincelada e passar a minha visão. E, por exemplo,
sobre essa questão dos juros compostos para o Brasil, além do Primo Rico ser expert, ele apresenta ali carteiras de investimento e outros aspectos mais profundos, e o Brasil também é um mercado ainda maior, que dá mais jeito, mas a questão é olhar para essa questão dos juros compostos e pensar na maneira de fazer o nosso dinheiro ao longo do tempo e ir crescendo, né? Pensando só na visão dos juros compostos, que eu falo sempre dessa questão de multiplicação, de olhar para a questão da multiplicação. Então, se você tem essa questão da mentalidade de pensar em juros compostos, você faz com que... E quando falamos da questão de investimento, eu digo sempre para não pensarmos de forma macro, né? Não pense grande, mas comece pequeno. Vamos pensar de maneira simples, de maneira mais minimalista possível. Então é buscar maneiras de nós aplicarmos o nosso dinheiro, de nós criarmos algum micronegócio, nós criarmos algum microinvestimento que possa permitir ao longo do tempo o nosso dinheiro multiplicar. Eu aqui posso tomar, e sempre que nós procurarmos fazer investimentos, seja de tamanho micro, médio ou macro, mas vamos começar aqui a pensar de maneira mais básica. Eu lembro do princípio do livro do O Homem Mais Rico da Babilônia, que fala que se eu pretender investir numa área e eu não tenho conhecimento geral, não domino, é necessário me afiliar ou buscar alguém que tenha sabedoria ou que tenha conhecimento ou que tenha resultado sobre essa área, para que ali eu possa buscar experiência e fazer multiplicar os meus ganhos. Então, essa é a questão. Se nós pensamos em multiplicar e ter essa mentalidade de juros compostos, que é eu permitir com que o meu dinheiro ao longo do tempo multiplique ou cresça, tenho que buscar alguém que entenda de uma determinada área, porque não invistam sem ter conhecimento sobre alguma coisa, ou sem conversar com quem já fez, ou sem conversar com quem tem resultado, para ter a mínima ideia. Porque se a gente vai para onde a gente desconhece, a gente acaba por cometer muitos erros, se calhar posterior, ao longo do processo, tem a capacidade de reverter. Acredito que é tudo. A questão é essa. Eu quero que vocês, como base de educação financeira, percebam sobre o básico, né, que é juros simples, que é aquele que não cresce, é fixo, e sobre juros compostos, que é aquele que fora, pensando aqui na questão de um produto bancário, mas isto aqui pode se acrescer, pensando de forma geral sobre investimentos, que juro composto é aquele em que não só tu colocas um valor e tem ali uns juros que é acoplado e o valor reflete não só sobre o valor inicial ou principal investido, mas também sobre juros. Então temos que pensar, ter estes dois pensamentos, estas duas ideias. É tudo por aqui, vamos ficando. Acho que é hora do meu almoço, tenho que comer. Estamos juntos.